gente, né? Eu gosto muito de abraçar, gosto de ser abraçado. E essa vibe aqui do 242 é sempre muito especial, né, Kátia? A gente vem aqui, fica sempre animado. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Sidney, sou um dos pastores aqui dessa igreja que está em vários lugares. E a gente tem a alegria de receber você aqui. Se a gente já se conhece, a gente já se conhece. A gente está no mês de uma série falando sobre saúde. A gente se preocupou muito com isso. Deus tem muita coisa para a nossa comunidade ainda. Esse ano, a nossa comunidade vai completar 15 anos. A IBMA, ela é mais nova que o 242. Né? Mas agora a gente é uma coisa só. Então, nós estamos completando 15 anos esse ano. E uma das convicções que eu tenho é que Deus tem uma nova estação para nós. Deus tem um novo ciclo. A nossa vida é feita de ciclos. Teve um ciclo de 5 anos de plantação, teve um ciclo de mais 5 de consolidação, tivemos um ciclo de pandemia e pós-pandemia de 4 anos. E agora a gente tem entendido que Deus tem um novo ciclo para essa comunidade, de coisas novas que Ele ainda não mostrou, mas que Ele vai mostrar, de coisas novas que a gente nunca imaginou, mas Ele vai fazer. Então a gente está se preparando para isso. E uma das maneiras da gente se preparar é a gente ser saudável. Ser saudável no corpo, na alma e no espírito, na soma, na psique, na alma e no espírito, na pneuma, o sopro de Deus, na presença dele na nossa vida. Hudson já pregou sobre isso, Silmar pregou, Sandro pregou, e eu vou voltar num tema, ou continuar a mensagem do domingo passado. O Silmar pregou sobre ansiedade no domingo passado. Eu quero falar um pouco mais sobre emoção, a cura das emoções. Eu acredito que a sociedade hoje, um dos efeitos da pandemia, e não foi a pandemia que fez isso, ela só revelou, dos efeitos é a revelação de uma sociedade doente, de uma sociedade hipersensível. Nós todos, quando eu falo de sociedade, estou falando de nós. Todos nós estamos precisando de atenção às nossas emoções. O estresse que nós vivemos nos últimos 4 anos nos leva para lugares onde não queríamos estar, nos faz sentir aquilo que a gente nunca sentiu, então todos nós estamos precisando de cuidado. Se você não percebeu que ainda a complexidade da sociedade é porque você não percebeu a sociedade. Porque a hora que você percebe a sociedade, você percebe a complexidade da sociedade, a complexidade das relações, das famílias, do desenvolvimento das pessoas. Então eu quero voltar um pouquinho mais hoje na emoção e falar com você sobre as suas emoções. O texto é um versículo de 1 Coríntios, ali em Paulo falando sobre os dons, aí no capítulo 13 ele fala, eu quero falar com vocês sobre amor, e aí ele fala sobre a maneira da gente amar, sobre o comportamento da maneira de amar. No versículo 11 do capítulo 13 ele diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Eu falava, eu sentia e eu pensava, mas agora que eu cresci, eu deixei de ser criança e passei a viver como adulto. Por que eu quero voltar nesse assunto, continuar falando das emoções? Porque as suas emoções têm uma influência na sua vida mais importante do que você imagina. A sua emoção, e quando eu falo da sua emoção, do que eu estou falando? Do que é constituída a emoção de uma pessoa? A emoção de uma pessoa é o seu DNA, nasceu com você, aquilo que você trouxe da sua família, você não teve escolha, o seu DNA está aí. Depois a sua história de vida, aquilo que aconteceu com você desde a vida fetal, desde a primeira infância. Você é um reservatório, todos nós somos reservatórios e a gente vai sendo colocado coisas na gente. Então, seu DNA, sua história de vida e o seu dia a dia. Esses 3 elementos é como se fosse um bolo de pote. Tem a camada de baixo, que é o DNA, depois vem o meio, que é a experiência de vida, e depois o dia a dia, o que aconteceu ontem, as palavras que você ouviu hoje cedo, talvez na sua casa, o que você disse para alguém, isso entrou no reservatório, na emoção de alguém. E isso é muito mais impactante no seu dia de hoje do que você imagina. Um adulto, ele é reflexo daquela criança. Nós não precisamos ser reféns, mas nós somos reflexos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, as suas emoções, o seu coração, está aí. Então, é importante a gente entender isso. Uma outra coisa é que as memórias são poderosas. As suas marcas podem ser diplomas ou armadilhas. Todos aqui temos histórias de vida, e na nossa história de vida aconteceram coisas muito boas e coisas muito ruins. E às vezes você pode ter sido um diploma, porque eu fui um vencedor, ou às vezes a sua história pode ser um buraco que de vez em quando você cai.
Diz a psicologia que todo adulto sob pressão ele volta para os pecados da juventude. Então, todos nós somos extremamente vulneráveis e quando estamos extremamente pressionados, vamos voltar ou tender a voltar para aquilo que nos aprisionava na juventude, o poder da nossa história, o poder das memórias. E uma coisa interessante, por isso a gente pensar em emoção nessa manhã, porque emoção não pode ser comprada. Você está afim de um açaí, você sai daqui, vai ter 200 lojas para você comprar um açaí. Se você quer comprar e comer alguma coisa, não quer sair de casa, você entra no iFood e está tudo resolvido. Mas quando você fala assim, estou triste, preciso comprar alegria, não tem alegria para comprar. Então a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa trabalhar, porque emoção se constrói, a emoção se aperfeiçoa. Você pode cooperar com o que Deus faz na sua vida, você pode cooperar com a sua história de vida para ter emoções saudáveis. Então nós vamos falar sobre emoção nessa manhã e eu espero que Deus toque o seu coração, que seja uma virada de chave. Sidney, você deve ser um super-herói para falar disso, porque você está... Eu sou como vocês, todos nós temos... Eu também tenho meu DNA, eu tenho minha história de vida, meu dia a dia, também passei por pandemia, sou tão vulnerável quanto vocês, mas tenho prestado atenção. Eu tenho prestado atenção, isso eu quero testemunhar para vocês, tenho prestado atenção às minhas emoções, para que as minhas decisões, para que os meus pensamentos, para que os lugares que eu escolha ficar não sejam reflexos das minhas dores e das minhas debilidades, mas ao contrário, seja uma escolha fruto da fortaleza de Deus em mim, daquilo que Ele pode fazer, do direcionamento do Espírito. Não sou eu, mas é o Espírito através de cada um de nós. Amém? Como é que a gente começa a falar de emoção? Então eu quero dizer primeiro para você, não tenha medo de sentir emoção. Eu me sinto tão constrangido quando eu tenho que falar de mim, eu não falo de mim. Eu ouço sobre todo mundo, mas eu não falo de mim. Meu passado eu tranquei e não abri, nunca mais eu abro. Seu passado está aí, então não tenha medo de sentir as emoções. Por quê? Senti uma dor, não quero mais falar sobre isso, isso acabou. Não, dor para passar precisa ser sentida. Aquilo que você não sente, aquilo que você não fala, aquilo que você não confessa não pode ser perdoado, não pode ser tratado, não pode ser redimido. Então, nós precisamos sentir as emoções. Eu não sei vocês, mas no Brasil, na nossa cultura, homem que é homem não chora. A gente cresceu ouvindo isso. Então você não pode chorar. Chorar é um sentido de debilidade. Eu tenho 54 anos, tenho 3 mulheres, filhas, mais a mulher em casa. 4 mulheres mandando em mim. E eu choro pouco. Aprendi a chorar com elas, choro pouco. De vez em quando eu ouço da minha terapeuta assim, eu te conheço, você não chora, então vai chorar, a hora que você estiver correndo, chora. Porque homem que homem não chora, a gente cresceu, a gente tem sentimentos reprimidos. Mas o poeta já nos dizia, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então a gente precisa sentir as emoções. Sabe por que a gente precisa sentir as emoções? Porque emoções não são estáticas. Emoções se movimentam. Emoção não é Lego. Você resolveu um problema, colocou o Lego ali, está tudo certinho. Daqui a um ano você volta, o Lego está ali. Não! Emoções são massinha. Você modela, dá um frio, ela resseca. Dá um calor, ela desmonta. Emoção tem dia que você acorda super bem, depois você termina o dia super mal. Aí no outro dia você ora e começa bem de novo. São movimentos, são movimentos. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, sentir não é uma opção. Todo mundo vai sentir. Opção é o que você faz com o sentimento. O que você faz com o sentimento é uma decisão. Então, sentir não é uma opção, o que fazer com o sentimento é uma decisão. Então, dor, sentimentos, tristeza, pensamentos, emoções, sejam elas quais for, você precisa sentir. E o nosso exemplo para isso é Jesus. Jesus sentiu, ele habitou entre nós, ele era Deus, ele é Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Deus Pai. Jesus é Deus. Mesmo que, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas humilhou-se e tomou a forma de servo. Ele viveu entre nós. Ele sentiu, ele chorou, ele fez tudo que a gente faz, menos pecar. Olha os sentimentos de Jesus. Jesus chorou. Ali, quando ele as irmãs receberam a notícia da morte de Lázaro, no Evangelho de João, ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Dá para imaginar Jesus chorando? Jesus também sofreu angústia. Quando ele estava ali no Getsemane, e ele saiu para orar, e ele sabia o que antecedia, ele estava se preparando para a morte, para a cruz, para o sofrimento. Ele ia levar sobre si todo o pecado da humanidade, ele sentiu angústia e dor.
Jesus também ficou indignado quando ele chegou lá no templo, que os caras tinham banalizado o templo, tinham transformado aquilo num mercado, um comércio. O templo de Israel, o templo santo, tinha virado um lugar de comércio, uma igreja, um templo de mercado. Jesus vira a mesa, ficou indignado, mandou todo mundo para fora e acabou com aquela bagunça. Isso aqui me consola. Jesus ficar indignado, que até eu. Se Jesus ficou indignado, imagina eu. Eu não sei vocês qual é o seu temperamento, né? Eu estou melhorando, aos 54 anos, avô de 3 netos, a gente vai melhorando. Mas eu era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Aquele cara assim, né? Daí eu falo assim, Jesus ficou indignado. Ai, que bom, que Jesus, ele é santo, né? Mas também Jesus teve compaixão. Uma das marcas de Jesus, toda vez que ele olhava a multidão, ele olhava alguém doente, ele tinha compaixão. Ele sentia, ele sentava na cadeira da outra pessoa. Compaixão é você sentar na cadeira da outra pessoa. E Jesus fez o que a sua vontade não queria fazer. Ali na cruz, uma das 7 últimas palavras de Cristo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É muito interessante, porque hoje, uma das características da emoção é que, do que diz a pós-modernidade, ou hipermodernidade, não é para eu sair daqui, ela falou, senão vai atrapalhar. Uma das coisas que diz a pós-modernidade é o seguinte: você não pode ser contrariado, você precisa... Sabe, se alguma coisa te incomoda, sai fora, você foi feito para ser feliz. E Jesus estava ali na cruz, sentindo a dor da humanidade. Aí ele fala assim: Pai, dá para o senhor me tirar daqui? O pai disse: não, isso é você. Esse é seu papel, essa é sua função. E isso é para você. Beleza, eu te obedeço. E ele suportou toda humilhação, toda dor, toda morte, toda tristeza, por mim e por você. E aí a gente vive numa sociedade que diz assim: você não precisa, cai fora. Seu casamento tá difícil, cai fora. Aquela amiga, deleta, bloqueia, exclui, nem olha mais, cancela. A gente não suporta a dor, mas nós precisamos aprender com as nossas dores, porque a saúde vem da dor. Quando eu falo de dor, sempre você vai ter momentos de dor. Eu não sei se essa vai aparecer talvez um quadro aqui para você. Tem um iceberg, né? Tem esse quadro aí? Tem, isso mesmo, que belezinha. Aqui explico, vou sair um pouco do vídeo, tá? Depois a gente volta. Aqui explica a sua emoção, né? Você aqui existe um mandato social, existe uma dor, e aí você vem para uma obsessão. Quando acontece uma coisa difícil com você, você vem aqui, puxa, eu fico pensando naquilo, e se você não resolve aquilo, aquilo pode te dar uma compulsão, e aquilo retroalimenta, e você fica aqui embaixo, aí não resolve. Como é que você, então, resolve a sua emoção? Escolha do mandato social, ninguém foge disso. Escolha da obsessão, ninguém sai disso. A gente, em algum momento, você já ficou obcecado, aquela dor que parece que nunca vai passar, a luz do fim do túnel que nunca vai acender. Depois você vai para uma compulsão, você pode começar a ser um dependente ou um codependente, e aí níveis diferentes. Quando fica muito complicado, só a Sâmara para resolver. Aí você vai compulsão e você dá uma resposta deslocada e você fica naquilo. E aí você entra na tristeza, depressão, bipolaridade, você vai afundando. Se você não trata da sua emoção, você vai afundando. Lembra que a emoção não é estática, ela se movimenta. Mas quando você trata da sua emoção, você vai para um caminho de recuperação. Então, quando você tem uma dor, você pode ficar no buraco ali do iceberg, com a sua vida insatisfeita, ou você pode tomar uma decisão que te tire para um processo de recuperação, buscar ajuda, ter uma rede de apoio, confessar seus pecados, conversar com outras pessoas, admitir suas debilidades, reconhecer que tem alguém superior a você que pode fazer. Tudo isso é processo de recuperação, que às vezes leva tempo, dias, anos, e a gente vai evoluindo. E aí você, então, vai para um caminho construtivo. É bom você entender aquilo. Emoções podem te levar para um caminho destrutivo ou construtivo. O caminho destrutivo, você sofreu uma coisa ali, eu sou a vítima, então você fica ali lamentando, lambendo as suas feridas, você é a vítima. E você vai ter um coração insatisfeito. Aconteceu alguma coisa com você, você pode ir para a emoção construtiva. Bom, eu fui a vítima, mas eu não sou a vítima. Você é, mas você está, mas nem sempre você é. Então eu não sou, então eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou transformar, e eu vou voltar a andar, e vou ser feliz, e o meu coração volta a ser satisfeito. É interessante você pensar nisso. Não tem como na sua emoção, eu sou cristão, então agora eu vou fazer terapia, eu sou de Jesus, nunca mais eu vou ser ferido, nunca mais eu vou ter tristeza. Impossível, porque nós somos humanos. Dores na emoção são consequências do pecado.
não necessariamente do seu pecado, mas do pecado da humanidade. Todos nós somos feridos, mas não precisamos ficar no lugar do ferido. Podemos ser feridos que foram usados para curar outras pessoas. O Henry Nouwen, ele nos diz que Jesus revela-nos o amor de Deus para que a sua alegria seja a nossa alegria, para que seja a nossa e para que a nossa alegria seja completa. A alegria é a experiência de saber que somos amados incondicionalmente e que nada, doenças, falhanços, quebras emocionais, opressão, guerras ou mesmo a morte pode privar-nos desse amor. É frequente descobrirmos a alegria no meio da tristeza. Eu recordo os tempos mais tristes da minha vida como sendo oportunidades em que tomei maior consciência de alguma realidade espiritual muito maior que eu próprio. Uma realidade que me permitiu viver a dor com esperança. Atrevo-me a dizer, a minha angústia foi precisamente o lugar onde encontrei a alegria. Seja como for, nada acontece automaticamente na vida espiritual. A alegria não é algo que acontece assim sem mais nem menos. Temos que escolher a alegria e continuar a escolhê-la todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que encontramos em Deus o nosso refúgio e segurança e de que nada, nem sequer a morte, pode nos separar do amor de Deus. Amém? Então a gente passa por perrengue, mas nós temos Cristo. E ele fala assim, o seu lugar não é o perrengue. Perrengue é o seu lugar de crescimento, é o seu lugar de aprendizado, mas o seu lugar é a tranquilidade. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham uma psique equilibrada a despeito do seu DNA, das suas histórias, do que aconteceu ontem na sua vida. Como então é a emoção de uma pessoa que se torna adulta? Como é a emoção de uma pessoa espiritualmente madura, uma pessoa madura emocionalmente? E aí eu coloco aqui para vocês pelo menos 4 características, porque Paulo aqui está dizendo, olha, você vai evoluindo, você vai andando, você vai vivendo, você tem que amadurecer. Não dá para você pensar, sentir e agir como criança. Você precisa ser adulto. E hoje as pessoas têm uma resistência muito grande, porque a vida adulta ela é um pouco mais complexa. Mas mais do que complexa, a vida adulta é uma vida de responsabilidade. A vida imatura, e aí não estou falando de idade, eu conheço gente de 60 anos imatura, conheço gente de 20 super madura. Não estou falando de idade, estou falando de maturidade. Gente imatura, ele sempre busca um culpado. Gente madura, ele entende a parte dele e sai para frente. Vamos lá. Gente, uma pessoa emocionalmente madura não é dominada pela sua carne, mas pelo Espírito. Ela entende que a carne é o que gera o problema, mas ela entende que o Espírito sempre dá um direcionamento para a gente, amém, irmãos? Quando você tem um problema, puxa, está difícil. Espírito Santo de Deus vem, toca, se move, fala e me tira desse lugar, porque não é aqui que eu estou bem e eu quero ficar bem. E aí ele vem. A sua carne vai sempre te levar para um lugar mais fácil, mais prazeroso, mas num final ruim, porque da carne não provém nada bom. Mas o Espírito vai te levar para um lugar mais seguro, processos que te ensinam, que lapidam, que trabalham, que aprofundam a sua raiz, que tira de você o que precisa ser tirado e coloca em você o que precisa ser colocado. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato estamos participando dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pessoas emocionalmente maduras entendem que quem vai dirigir a vida delas é o Espírito. E o que nos dá paz é saber que tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai dar discernimento para nós, que vai nos livrar, que vai nos fortalecer, que vai ser companhia e vai tirar a gente do buraco. Amém? Pessoas emocionalmente maduras são guiadas pelo Espírito. Pessoas emocionalmente maduras, elas sentem todas as emoções, mas não ficam refém dos seus sentimentos. Às vezes a gente tem vergonha de sentir alguns sentimentos. Estava conversando com a minha esposa essa semana, deixa eu voltar aqui, e ela dizendo assim, olha, uma vez numa terapia, eu disse para a minha terapeuta assim, olha, eu vou falar uma coisa para você que eu nunca falei nem para minha esposa, que é um sentimento que eu percebi que eu tenho desde os 15 anos,
Fica tranquilo que eu não sou gay, está tudo certo. Eu falei para minha esposa assim, é um sentimento, para minha terapeuta, é um sentimento que eu tenho desde os 15 anos, e eu tenho vergonha de sentir isso, porque eu já sou um cara de 50 anos e estou pensando como criança, e falei. E ela me ajudou a elaborar, aos 50 anos, um sentimento que eu tinha desde os 15, que eu tinha vergonha de sentir, e não conseguia falar sobre aquilo, nunca tinha falado nem para minha esposa. E aí ela me faz voltar lá na minha infância e entender por que aos 50 anos eu tinha um sentimento infantil com relação a conflitos, com relação a me posicionar com alguns assuntos. E aí eu entendi a raiz daquilo. Aí depois que eu entendi, eu contei para a Kátia. Eu não estava mais com vergonha. Às vezes você tem vergonha dos seus sentimentos. Às vezes você tem vergonha porque ele vai mostrar uma fraqueza e ninguém gosta de ser fraco. A gente só quer ser forte. Mas sentir as emoções, enfrentar as emoções, nomear emoções. A gente mistura muito, a gente mascara muito a emoção. Quando você me conhece na primeira página, você vai ver um Sidney super felizinho, assim, tranquilinho. Na segunda página, você já vai ver um Sidney mais bravo, meio irado. E aí você fala assim, nossa, o Sidney é incoerente, ele parece ser tão amável, mas depois ele é irado. E aí você vai nomeando sentimentos, e a hora que eu aprendo que a minha ira, na verdade, não é o meu sentimento. A minha ira é a casca que eu coloco para mostrar para esconder a minha fragilidade, porque na verdade eu sou o Sidney da primeira página. Mas o Sidney da primeira página, de vez em quando, ele fica muito triste. E aí o Sidney bonzinho não pode mostrar tristeza. O que ele mostra então para a pessoa? Braveza. Porque aí eu continuo forte e volto para o meu lugar. Então, às vezes, você esconde os seus sentimentos. A gente é fruto, todos nós temos sentimentos difíceis, todos nós temos sentimentos de vulnerabilidade, todos nós temos episódios na nossa vida que foram marcantes negativamente. Graças a Deus, a gente tem mais positivo do que negativo, mas você não precisa ficar andando com isso. Uma das melhores bênçãos de ter 54 anos e amadurecer é que muita coisa você vai deixando para trás. A mochila da sua vida ela fica mais leve. E eu quero dizer para você, eu leio o texto de Levítico, não guarde ódio contra o seu irmão. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram consequências do pecado. Quando você fica guardando sentimento, você carrega uma mochila pesada que muitas vezes você não consegue carregar. Eu quero dizer nessa manhã para você, você não precisa carregar exatamente nada que não é seu. Amém? Você não precisa ser refém de nada do passado. Pode ser o passado de ontem, pode ser o passado de 30 anos atrás, pode ser o passado do mês passado. Passado é passado. Esses dias eu escrevi um artigo, retrovisor e arco-íris. A gente olha o passado para tirar as lições, mas a gente precisa olhar para frente, que tem um arco-íris ali, tem uma promessa, tem um sinal de Deus de que tudo vai ficar bem, tem um sinal de Deus que Ele tem planos para nós, tem um sinal de Deus que Ele tem uma aliança eterna com você, que nunca vai se romper, nunca vai se quebrar, e Ele nunca vai te deixar, Ele vai continuar com você. Então, olhar para um retrovisor, ok, aprendizado, mas nós precisamos olhar o arco-íris que brota na tempestade. Pessoas emocionalmente maduras entendem que a sua emoção não é sua vida. Sua vida é Cristo e a sua emoção é uma oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses dias eu atendi uma pessoa, uma senhora. Você vai fazer 70 anos no mês que vem. E o seu marido, em dezembro, ligou para ela e disse assim, olha, ele estava numa viagem e eu estou ligando para você para dizer que eu estou terminando meu casamento com você. Um casamento de 44 anos. Estou terminando meu casamento com você, eu estou em tal lugar, você não vem aqui mais, porque eu já estou com outra pessoa aqui, o amor da minha vida. E eu sentei para ouvir essa mulher. E eu abracei ela, encontrei com ela ali na recepção, fui recebê-la, ela estava na igreja, fui atendê-la. Quando eu abracei, falei, como você está? Não sou eu que estou aqui, isso aqui só tem um caco. Começou a chorar. Eu disse, não, você está aqui. Já levei ela para uma sala
e vamos conversar. E ela me contou essa história. Imagina você acabar um casamento de 44 anos por telefone, tchau, não aparece mais aqui. Quanto dinheiro tem na conta, metade é seu, metade é meu, e assim acabou o casamento dela. E eu ouvi toda a história, acolhi aquela mulher e eu disse, primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você não é um caco, você não é uma mulher abandonada, você é uma filha amada de Deus, comprada por um alto preço. A sua identidade não era esse casamento. A sua identidade não é esse homem que ou está doente, ou é louco, ou é sem vergonha. Para fazer isso, no mínimo ele não tem dignidade. Mas ele pode estar doente também. Evita o pré-julgamento. A sua vida não é esse homem, a sua vida não é esse casamento de 44 anos, a sua vida não é a dor que você está sentindo. Eu quero lembrar quem é você. E aí eu quero dizer para você nessa manhã, quem é você? Você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço. Você é uma pessoa que Deus tem prazer na sua vida. Você não é um acidente. Antes mesmo de você existir, Deus já planejou você. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele estava trabalhando na sua vida. Não, Ciro, você não conhece a minha história. Minha mãe ia abortar, eu sou fruto de um aborto. Ninguém é fruto de erro. Você não é um erro. Sabe por quê? Porque Deus não erra. E Deus não errou quando fez você. Então, quem é a nossa identidade? A nossa identidade é Cristo. Se a nossa identidade é Cristo, não adianta rótulos. Minha dor não é minha vida, minha experiência negativa não é minha vida, a minha vida passada não é minha vida é Cristo. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Isso é maturidade. Puxa, assim, eu quero chegar nesse nível ainda, nós vamos chegar todo mundo, se Deus quiser. Pessoas maduras aprendem com a sua dor e se tornam um instrumento de cura na vida de outra pessoa. É muito interessante que eu aprendi a ouvir essa frase muitos anos atrás. Deus não despreza uma dor. E às vezes você está passando um perrengue, uma dor difícil, um momento difícil, e fala, putz, e agora, né? Aí Deus fala assim, fica tranquilo. Daqui a pouco você começa a entender, você fala, nossa, eu passei por isso e agora eu posso ajudar a pessoa aqui. Muitas pessoas, a gente tem o Celebrando, eu espero que o Celebrando chegue bastante aqui também. O Celebrando, tem muita gente que está liderando um grupo no Celebrando, ajudando pessoas feridas, mas elas foram as feridas no passado. Foram feridas que ressignificaram a sua dor, saíram da dor e chegaram num caminho de sanidade, e a sanidade foi transformada num aprendizado que pode ser partilhado. Partilhar, você aprende com a sua dor. E você usa aquilo, você coloca a sua dor para trabalhar para você, você transforma a sua dor no seu escravo. Não temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Tudo isso, olha aqui, presta atenção. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. O próprio Renault nos diz que ninguém escapa de ser ferido. Somos todos pessoas feridas, física, emocional, mental ou espiritualmente. A questão principal não é como podemos esconder as nossas feridas, assim não temos de nos sentir envergonhados, mas como podemos colocá-las a serviço de outros. Quando as nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha e passam a ser uma fonte de cura, tornamos-nos pessoas feridas que curam. Jesus é o enviado de Deus que, mesmo sendo ferido, cura. Por meio de suas feridas fomos curados. O sofrimento e a morte de Jesus trouxeram alegria e vida. Sua humilhação trouxe glória. Sua rejeição, uma comunidade de amor. Como seguidores de Jesus, também podemos permitir que as nossas feridas tragam cura uns aos outros. Puxa, mas o meu pai, mas a minha mãe, aprende com os erros dele. Aprende com o que eles fizeram com você e vai para frente e transforma isso numa coisa boa. Mas também, eu quero terminar aqui com vocês, muitas vezes a gente fica só nesse plano da emoção. A emoção é importante, a psique. A gente precisa liberar a nossa emoção. A gente precisa lidar com a nossa emoção. Mas tem uma coisa chamada pecado, que está na humanidade, está na nossa carne. E às vezes você faz a terapia, resolve coisa e nunca resolve. Sabe por quê? Porque tem aquilo que está dentro de você. Então nós também precisamos elaborar e nos livrar daquilo que está dentro da gente. Hoje é muito comum você sair e ouvir esse discurso. Eu estou saindo da minha empresa porque lá é um ambiente tóxico. Eu saio de um relacionamento porque é tóxico. Porque é tóxico. E é verdade, tem muita gente tóxica
doida, que perdeu a noção da realidade, jogando coisa na gente. Mas você precisa entender que dentro de você também tem uma coisa doida, maluca, chamada carne, jogando coisa ruim dentro de você. Porque senão você vê a toxicidade do outro e não vê a toxicidade que você mesmo joga em você. E aí você vai ficando cada vez mais cauterizado dos seus pecados, mais anestesiado, na verdade, dos seus pecados, e o outro se torna o seu maior problema. Quando, na verdade, o outro nunca vai ser o seu maior problema. Você é o seu maior problema. Ou você é a sua maior bênção. Porque você está com você. O outro pode ficar onde você deixar. Então, eu tenho falado isso à equipe, eu vi essa semana, né? Eu já aprendi isso uma vez e estou ressignificando essa fala. Que cada pessoa é responsável por 95% das suas dores. Tu chamar a falar, não, porque o Sandro, você não sabe o que é ser casado com o Sandro, porque o Sandro, o Sandro ele é responsável no máximo por 5% dos problemas da Mara. E a Mara é responsável por 95% dos problemas dela. E vice-versa. A Kátia, no máximo eu sou 5% dos problemas dela, mesmo sendo desse jeito aqui. A gente precisa lidar com a nossa carne, porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne tem pensamentos, ela traz pensamentos, desejos, e ela leva a gente para lugares ruins, que nos fazem pecar. E quando a gente peca, a gente se contamina. E aí, obviamente, a nossa emoção fica tudo contaminada. Tem um autor, o Michel Piragini, no seu livro Comportamento Tóxico, ele diz o seguinte, que precisamos encarar o problema do pecado com a seriedade que ele requer. Não é apenas uma mentirinha, uma fofoquinha, um comportamento da minha história, da minha idade ou algo que todos fazem. Pecado é coisa séria e nos impede de viver o sobrenatural de Deus. E ele faz uma lista. Essa lista, Hudson, eu vou mencioná-la, mas eu volto aqui no próxima vez que eu vier, eu venho continuar esse sermão. A gente precisa se livrar das toxinas. Nós precisamos nos livrar de comportamentos tóxicos próprios, para que a gente consiga viver em santidade, para que a gente consiga se apresentar limpo diante de Deus, para que a gente possa ser tratado por Deus e então viver a vida que Deus nos dá, emocionalmente, mas também livres da carne. Olha a lista que ele faz, comportamentos tóxicos que precisam ser abandonados. Tudo isso está dentro de você, tudo isso está dentro de mim. Primeiro, um medidor de culpas quebrado. Tem aí dentro de você um medidor de culpa quebrado. Eu não tenho culpa. A culpa é do fulano. A culpa é do Beltrano. Isso aqui eu estou sempre certo. Envolve a maneira como você lida com a culpa. Tem gente que desliga o medidor de culpa e passa procurando o culpado. Aí ele se torna julgador, aí ele se torna irado, é aquela pessoa chata, xiita e chata. Um outro comportamento tóxico, isso aqui é muito profundo, são os bezerros de ouro ocultos em cada um de nós. Cada pessoa aqui, a começar de mim, nós temos bezerros de ouro. Alguns nem conhecemos, que estão aí dentro. Em algum momento você põe ele para fora. Foi isso que aconteceu com Arão. Moisés subiu ali no monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. Uma experiência com Deus. Quando ele voltou, o que tinha acontecido com o povo? Tinha construído um bezerro de ouro. E quem liderou a construção do bezerro de ouro? Arão, que era irmão de Moisés, um dos 2 principais líderes, que segurava a mão de Moisés quando ele estava cansado. Mas foi o povo que convenceu ele? O bezerro de ouro já estava dentro dele. Porque se não tivesse, não conectaria. Quando alguém te faz uma oferta e o bezerro não está dentro de você, você não engata. Então, se livre dos bezerros de ouro que estão dentro de você. Um outro comportamento tóxico, falta de posicionamento, tem a ver com a sua incapacidade de resistir às pressões sociais. Você entra no flow. É mais fácil entrar no flow do que se posicionar. Ou quando se posiciona radicalmente não respeitando o outro. E aí não é posição, aí é radicalismo. E radicalismo não funciona para ninguém. Radicalismo não tem diálogo. Posicionamento tem diálogo. Você consegue falar o que você tem que falar e você consegue ouvir o que o outro tem que falar. O outro sabe o que você pensa e você sabe o que o outro pensa. Isso é posicionamento. Está cada vez mais difícil. Ou você vai no extremo ou você vai no outro. Se o outro não vai do seu lugar, você virou inimigo. Pecado. Toxicidade. Um outro comportamento tóxico que você precisa se livrar. Líderes convenientes. As pessoas hoje só querem ouvir pessoas convenientes a ela. Esse pastor, você está me ouvindo aqui há alguns minutos.
Aí talvez algum ponto que eu toquei que possa ter te incomodado, aí você só vai pegar isso e não vai ouvir nada, porque as outras partes te confrontam. Normalmente a gente só quer ouvir líderes, vozes convenientes, que nos interessam. Quando alguém fala alguma coisa diferente da gente, a gente não quer. Isso é tóxico para você, porque você limita a sua capacidade de expandir, de pensar, de entender, até de saber, de conhecer o que Deus tem para você. Um outro comportamento, glória mal empregada, dar espaço para outra pessoa na sua vida que não seja Deus. Tem muita gente que sofre com relacionamento afetivo porque dá espaço mais para a pessoa do que para Deus. Conseguiu um namorado, a primeira coisa que a pessoa faz é largar de Deus. E o namorado passa a ser a vida dela, ou dele. Até que levou um pé, saiu, aí agora, ai, Deus me abandonou. Não, você abandonou Deus primeiro. Você deu a glória para a pessoa errada. O comportamento tóxico era seu, estava aí dentro. Glória trocada, precisamos abandonar um outro comportamento. Não abra mão de servir e honrar a Deus em tudo. Um outro comportamento, pequenos enfeites. Isso aqui é tão profundo, cada pessoa aqui carrega os seus pequenos enfeites. A sua tolerância com pequenos erros. Foi só uma mentirinha. Isso aqui eu menti, mas não pegou nada. Não estou prejudicando ninguém, só a mim mesmo. Mentirinhas, abandonem os pequenos erros, pecados aparentemente insignificantes. Um outro comportamento, a obstinação, pessoa de dura cerviz. Você sabe tudo, você tem resposta para tudo, você não ouve ninguém, a última palavra é sua, e quem fala um pingo diferente de você está fora. Comportamento tóxico, isso é tóxico para você, porque você vai ficar sozinha. Lembra que você morre do jeito que você vive. Você leva da vida a vida que você leva. E quando você é duro, quando você é intolerante, quando você é único, você fica sozinho. Pessoas que têm ciúmes de Deus, um outro comportamento, o penúltimo que você deve abandonar. Eu tenho ciúmes de Deus. Sabe quando uma pessoa tem ciúmes de Deus? Ela fala assim, não, Deus resolve, mas eu também resolvo. E ela se coloca no lugar de Deus. E por último, a negligência espiritual. Terapia é muito importante, conhecer a história de vida é importante, pensar num grupo de apoio é importante, ter uma rede de apoio é importante, confessar pecado é importante, mas é importante lutar nessa vida com as nossas emoções, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com armas espirituais, e a gente despreza isso. Negligência espiritual, quando a pessoa está desprezando as armas que ela tem à sua disposição para vencer. Simples, gente, oração, palavra, dependência de Deus, jejum. Tem demônio que vai chegar na sua vida e vai fazer um estrago. E esse demônio só vai sair da sua vida a hora que você jejuar. Que tem demônio que só sai da nossa história com jejum. Aí convocaram um jejum lá na igreja. Aí não sei nem o que é isso. Jejum, essa igreja está ficando religiosa. Porque jejum é coisa de pentecostal, então não está dando, não. Agora essa igreja tem vigília. Que coisa mais chata marcar hora para orar, porque eu oro toda hora. E aí você é o cara que sabe tudo. E aí você dá desculpa para você não ora a hora que a igreja convida, você não jejua a hora que a igreja convida. Leitura da palavra. Eu só quero a palavra se for o Sandro, se for o Silmar, mais ou menos. O Hudson também não quero, o Hudson é melhor tocando. Aí você vira o mestre da lei. Aí você vira, ao invés de crente vir aqui no domingo para receber, entregar a sua adoração para Deus, você vira um consumidor de igreja. Isso é negligência espiritual. Isso é deixar de lado as armas que você tem ao seu dispor. Palavra, oração e jejum. Alguém pisou aqui porque está na hora. Obrigado, Hudson. E eu ficaria aqui com vocês. Eu já montaria a tenda da Sâmara, a tenda do Cid, já fazer consulta agora. O ponto é, irmãos, que a gente precisa se apresentar diante de Deus, a gente precisa se humilhar diante de Deus, a gente precisa entregar para Deus as nossas emoções, colocar quem somos nas mãos de Deus, para que Ele nos transforme em quem Ele planejou para a gente ser. O ponto é que a gente precisa abrir mão da gente mesmo, para a gente se tornar o plano dEle. A gente precisa entregar para Ele os nossos planos, para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida. Que a gente precisa entregar para Ele as nossas dores, porque é Ele que transforma a nossa dor em alegria. É Ele quem transforma o nosso pranto em risos. É Ele quem recebe as nossas vestes rasgadas e coloca em nós vestes de alegria, vestes de novo louvor, de novo tempo.